Declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 7 de 2026, aqui da CAS, de autoria do senador Ângelo Coronel, para realização de audiência pública destinada a debater a valorização da categoria dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E andamento das proposições que tratam do piso salarial da categoria, sobretudo o projeto de lei número 1731 de 2021. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com serviços de interatividade com o cidadão. Ouvidoria através do telefone 0800 061 2211 e cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Hoje será uma audiência pública para debater a valorização da categoria de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e andamento das proposições que tratam do piso salarial da categoria, sobretudo o projeto de lei número 1731 de 2021. Observações. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania na internet, em senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone ouvidoria 0800 061 2211. Requerimento de realização da audiência, requerimento 7 de 2026 da Casa, senador Ângelo Coronel. Os convidados, temos o prazer de convidar o senhor Silano Souto Mendes Barros. Coordenador da Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. Convidamos também a senhora Mariana dos Santos Oliveira de Souza, vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO também. Convidamos também Glaucio Roberto Santana de Jesus, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Bahia. Sinfito Bahia. E Uri Henrique Cardoso de Melo, assessor de Relações Governamentais da Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. Desção. Olha, prazer. Tranquilo. Bom, vamos aos expositores, os convidados. Essa audiência pública foi aprovada aqui na comissão, a requerimento do senador Ângelo Coronel, e normalmente o senador que apresenta o requerimento, ele preside a sessão, mas por motivo superior, o senador Ângelo Coronel não pôde estar aqui. E por motivo mais superior ainda, Deus quis que eu estivesse aqui hoje, porque era para eu ter viajado ontem para o Piauí, mas teve uma audiência hoje, marcada para hoje, que eu tive que ficar. E aí estou tendo o prazer de presidir aqui essa sessão desse assunto tão importante para os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Obrigado, senador. Então, vou passar a palavra ao primeiro convidado, o primeiro palestrante,
que é o senhor Silano Souto Mendes Barros, coordenador da Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. Vossa Senhoria tem a palavra. Senador Marcelo Castro, inicialmente eu agradeço pela o seu aceite para presidir essa audiência e sabemos, inclusive, com 2 semanas de antecedência, do seu envolvimento, inclusive gravou um vídeo, né, diretamente do Piauí, para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais brasileiros do apoio à nossa causa. Boa tarde a todos e a todas. Em 2020, o planeta sofreu a eclosão de uma pandemia. Isolamento social, busca pela vacina, milhões de mortes em todo o globo. Foi naquela situação em que as sociedades viraram os olhos para uma maior atenção aos soldados que foram intimados, convocados para aquela guerra. O opositor era um vírus e os soldados eram os profissionais da área da saúde de todo o planeta. Aqui no Brasil não foi diferente. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, entre outros tantos. Linha de frente, retaguarda, meios, flancos. Quantos desses soldados pereceram durante a guerra? Quantos caíram e tiveram as suas vidas ceifadas naquela funesta pandemia? Outros tantos, mesmo sequelados, voltaram ao fronte de batalha. Nos apartamentos, nas varandas, nos terraços das suas casas, a população aplaudia aqueles guerreiros, aqueles soldados diante de uma guerra planetária. Foi naquela ocasião que aqui no Brasil os enfermeiros desenvolveram uma ação muito bonita de valorização e em busca da dignidade da profissão na arte do cuidar. Lograram êxito. Saíram desta casa, assim como da Câmara dos Deputados, e com a sanção presidencial, com um avanço do piso salarial da enfermagem, dos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Bem antes da pandemia explodir, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais já travavam essa luta em prol da valorização e da dignidade profissional. Quando falamos em valorização e dignidade profissional, nós falamos de algo muito maior do que um piso salarial. Nós precisamos abordar outros pontos. É preciso discutir, por exemplo, um plano de carreira. É preciso discutir num país continental que a fisioterapia e a terapia ocupacional chegue em todos os rincões desse país. Mas sabemos que um profissional da área da saúde, assim como um soldado, vive em constante preparação para defender o seu estreito. Nós precisamos nos aperfeiçoar. São anos de estudos, pós-graduações, cursos de capacitações, mestrados, doutorados, pós-doutorados. E, obviamente, isso não é barato no mundo em que vivemos e no país em que vivemos. O investimento é muito alto para cuidar da vida dos outros. É preciso, então, que todos esses profissionais no Brasil sejam valorizados. A desvalorização salarial não é um privilégio da fisioterapia e da terapia ocupacional. A saúde brasileira está adoecida. A saúde brasileira é desvalorizada.
tendo em vista que apenas 4,76% do PIB brasileiro é destinado à saúde nesse país. Menos de 5% de toda a riqueza gerada por esse país é investida na saúde. Nós temos o SUS, a maior conquista do povo brasileiro nos últimos 50 anos. Mas é preciso preparar aqueles que trabalham no SUS. É preciso olhar para cada um dos profissionais da área da saúde. Dessa forma, nós temos diversos projetos de lei que versam sobre pisos salariais, inclusive de profissionais da área da saúde. No entanto, senador, o piso salarial da fisioterapia e da terapia ocupacional, quando o projeto de lei estava na Câmara dos Deputados, ele iniciou aqui no Senado Federal, foi aprovado no Senado Federal, e, inclusive, mais um agradecimento, o senador foi relator do nosso projeto de lei aqui no Senado. Quando chega à Câmara dos Deputados, a Comissão de Trabalho já discute, assim como a Comissão de Saúde, essa importância, mas é na CFT, Comissão de Finanças e Tributação, em que se discute o impacto financeiro que esse piso poderia gerar sobre os cofres públicos. E aqui eu faço um abre aspas na minha fala para agradecer também ao deputado Duarte Júnior, que está aqui agora nessa sala do Senado, que foi relator do nosso projeto de lei na CFT e que tratou com a imensa responsabilidade que um parlamentar tem que ter nesse Brasil, tanto olhando para a valorização e dignidade dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, mas também com atenção aos cofres públicos. Foi através da relatoria do deputado Duarte Júnior que o Ministério da Saúde solicita, então, um estudo de impacto. O pagador dessa conta é o Ministério da Saúde, porque a União é quem deve, neste caso, em sendo aprovado, e vai ser aprovado, quando sancionado, e quando virar lei efetivamente, então o Ministério da Saúde é quem vai fazer os repassos. O governo federal é quem vai fazer os repassos para os mais de 5 mil municípios desse país, onde 63% deles têm menos de 20 mil habitantes. Não suportaria com o peso dessa carga. Mas, obviamente, passa a ser uma política de Estado, passa a ser um repasse da União. E foi sob essa relatoria do deputado Duarte Júnior que foi se buscar de onde viria o financiamento para esse novo peso financeiro. Ainda assim, foi observado que para um ajuste fiscal otimizado, deveria o valor, que era inicialmente de R$ 4.800, ser reduzido para R$ 4.650. E assim, numa conversa com a categoria sindicatos e com o sistema COFITO-CREFITOS, a fisioterapia e terapia ocupacional entendeu que era necessário aquela redução, que parece pouco para cada um, de 4.800 para 4.650, mas que para os cofres públicos, segundo o pagador, o Ministério da Saúde, seria cabível. Então, na CFT da Câmara, nós sofremos uma alteração dentro do projeto de lei, mas uma alteração para ajuste, para que esse piso salarial pudesse caber no bolso do Estado. Assim sendo, o nosso projeto foi a CCJ, também sob a relatoria do deputado Duarte Júnior, e conseguimos a aprovação. Esse projeto retorna a esta casa, ao Senado Federal, em outubro, e de outubro para cá, ele não teve nenhum andamento. Não houve um despacho para designar
quais comissões esse projeto terá que passar, se terá que passar em alguma comissão ou se vai direto para o plenário. Nós não temos um norte. O projeto, ele travou a sua tramitação aqui no Senado. Então, a categoria que hoje se mobilizou em frente ao Congresso Nacional e que depois conseguiu trazer uma boa parte daqueles que estavam mobilizados aqui para dentro desse auditório, para, junto com os senadores da República, solicitar e pedir um despacho para que o projeto possa seguir a sua tramitação. Sabemos que o impacto desse projeto é 7 vezes menor do que foi o impacto da enfermagem. Sabemos mais ainda, senador, que boa parte desse país já paga um valor acima de 4.650 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Sul, Sudeste, com exceção do Rio de Janeiro, que tem lei própria estadual e é abaixo do piso, já pagam valores acima. Centro-Oeste, Norte e Nordeste seriam as regiões que iriam ter um maior impacto, porque são cidades que pagam muito aquém do piso salarial. É importante que se diga, R$ 4.650 de piso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é ainda muito pouco. Mas o que não podemos é nos submeter a concursos públicos nos municípios brasileiros, onde o salário de um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional é exatamente um salário mínimo, porque a Constituição proíbe que seja inferior ao salário mínimo. Para profissionais que têm tanta responsabilidade com a vida humana e que precisam se capacitar cada vez mais para continuar, mais do que reabilitando pessoas, mas cuidando da vida funcional de cada um do povo brasileiro. É preciso lembrar que, muito mais do que trabalhar na área da saúde, e no caso da terapia ocupacional, saúde e assistência social, nós somos profissionais que mexemos com a economia desse país. Mexemos com a economia desse país porque é um país que vive uma epidemia de acidentados e sequelados de acidentes de trânsito. É um país que ainda tem as suas UTIs lotadas. E, neste caso, senador, é preciso lembrar que cada recuperação funcional de um indivíduo desse faz com que ele saia da Seguridade Nacional, deixe que ele seja um peso para o Estado, assim como falam, e ele volta a ter uma vida ativa e contribuir com o Estado brasileiro, voltando assim a trabalhar na economia desse país, tornar a economia desse país viável. Dessa forma, nós estamos aqui clamando aos senadores da República que, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, possam pedir o despacho para que siga uma pauta, siga uma tramitação, porque nós ainda temos uma outra batalha, que é a sanção presidencial. Agradeço a oportunidade, senador, e digo àqueles que estão aqui representando a fisioterapia e a terapia ocupacional: vamos continuar fortes e vamos seguir firmes na luta. Agradecendo a contribuição do senhor Silano, eu soube que o deputado Duarte Júnior... Não, pode esperar para depois? Posso sim, presidente. Fica à vontade, agradeço aí a preferência, mas são apenas mais 3 oradores na mesa. Pois não. Então, respeito à importância do tema, faço questão aqui de ouvir cada um deles. Obrigado. Registramos também a presença da senhora Roberta Ciolo, nossa senadora pelo glorioso estado de Roraima. Vamos passar a palavra por 10 minutos para a senhora Mariana dos Santos Oliveira de Souza, vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Boa tarde a todos e todas. Na realidade, a minha fala vai ser breve. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, especialmente ao senador. Obrigada pela acolhida.
né, em presidir essa audiência que é tão importante para as nossas categorias. Cumprimento também a todos os estudantes, aos profissionais, aos conselhos regionais que se mobilizaram a estar aqui, né, fizeram toda uma força-tarefa, isso é importantíssimo para as classes. E ocupo essa mesa hoje não apenas como profissional, terapeuta ocupacional, mas como representante de duas categorias que, historicamente, têm sustentado o cuidado no Brasil. Muitas vezes de forma silenciosa, mas absolutamente essencial. Falar sobre piso salarial da fisioterapia e da terapia ocupacional é tratar de um tema que ultrapassa o interesse corporativo. Trata-se de uma agenda estruturante para o sistema de saúde brasileiro, para as políticas públicas e, sobretudo, para a garantia de cuidado digno à população. Estamos falando de profissões regulamentadas, de formação superior, de base científica consolidada, de atuação transversal em áreas estratégicas, não só na saúde, como na educação, no trabalho, na justiça. Profissões que atuam diretamente na funcionalidade, na autonomia, na reabilitação e na qualidade das pessoas, desde o nascimento até o envelhecimento. No entanto, apesar dessa relevância, vivemos em uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade. Vínculos de trabalhos precarizados, a ausência de parâmetros mínimos de remuneração e desvalorização que compromete não apenas os profissionais, mas o próprio sistema de cuidado. Um país que não estabelece critérios mínimos de valorização para os seus profissionais de saúde compromete a sustentabilidade das políticas públicas. Isso reflete diretamente na assistência prestada à população. O piso salarial, nesse contexto, não é um privilégio. É um instrumento de organização de mercado de trabalho, de proteção social e de qualidade da assistência. Ele estabelece um patamar mínimo civilizatório de reconhecimento que permite maior estabilidade profissional, reduz rotatividade e contribui para a fixação de profissionais nos serviços, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Além disso, é importante destacar que a ausência de um piso impacta diretamente na qualidade do cuidado. Profissionais submetidos a jornadas exaustantes, múltiplos vínculos e baixa remuneração enfrentam limitações concretas que ofertam um atendimento qualificado, seguro e humanizado. Estamos, portanto, diante de uma discussão que envolve responsabilidade com o SUS, com o sistema suplementar e com todas as políticas públicas que atuam estes profissionais. E é preciso dizer com clareza, não haverá avanço consistente na saúde brasileira sem a valorização efetiva do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Esta casa tem um papel fundamental nesse processo. A construção do piso salarial exige sensibilidade política, diálogo institucional e compromisso com a realidade concreta desses profissionais. Sabemos que toda política pública envolve desafios, especialmente no que se refere à viabilidade econômica. No entanto, é preciso compreender que a valorização dos profissionais não deve ser vista como despesa, mas como investimento estratégico, como retorno direto à qualidade assistencial, na eficiência dos serviços, na redução de custos recorrentes por tratamentos inadequados e descontinuados. Investir na reabilitação, na funcionalidade, na autonomia é, inclusive, uma estratégia inteligente de sustentabilidade do próprio Sistema Único de Saúde brasileiro. Por fim, reforço que não é uma pauta isolada. Ela dialoga com o fortalecimento das políticas públicas, com a defesa do SUS e com a construção de um sistema de saúde mais justo, resolutivo e humano. O que está em debate aqui é o reconhecimento concreto de profissões que transformam vidas diariamente. E reconhecer isso é por meio do piso salarial digno, de decisões políticas e, de, sobretudo, de um comprometimento com o Brasil. Então, obrigada a todos e, senadores, olhem pela nossa pauta. Agradecendo a colaboração e exposição da doutora Mariana, passo então ao próximo convidado, o senhor Glaucio Roberto Santana de Jesus, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Bahia. Oi. A Bahia tem um molho, né? Dizem por aí. A gente quase leva o Oscar, mas lembrar
que é de todos os profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que não só estão aqui hoje reivindicando valorização e melhoria em seus salários, mas todos aqueles que também hoje, nesse momento, nos assistem pela TV Senado, que nos assistem pelas redes sociais e que fazem milagre todos os dias dentro da sua assistência. Faz milagre porque fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em todo o país lutam todos os dias para dar o seu melhor. E são profissionais extremamente qualificados, profissionais que têm doutorado, mestrado, pós-graduação e se qualifica constantemente para poder prestar o seu melhor na sua assistência. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que essa qualificação que esse profissional tem todos os dias precisa, da mesma forma, ser bem remunerada, ser bem qualificada, a resposta da sua contratação precisa não ser precarizada, precisa não ser explorada essa mão de obra especializada. Profissionais que precisam estar na ponta, fazendo acontecer, mas sabendo que, voltando para casa, vai ter a dignidade de poder custear a sua família, custear todas as suas demandas sociais, porque vai ter, no final do mês, um piso salarial digno e, de fato, tão atrativo quanto as suas atribuições diárias. Presidente, gostaria de lembrar que essa conquista que estamos hoje do PL 1731, chegar até aqui, partiu, ainda me lembro, do contato que o Sinfito Bahia, desde lá de 2015, criando o PL 988, teve acesso ao deputado, apresentou-se esse deputado aqui na Câmara dos Deputados, ficou parado um bom tempo o PL 988. Retomando em 2021, o PL 1731, também advindo de uma conquista, de um trabalho dos sindicatos, juntamente com o CREFIT 7. Então foi o Sinfito Bahia, junto com o CREFIT 7, que teve a ideia de criar esse novo PL, que é o PL 1731, e a partir daí apresentando ao senador Ângelo Coronel, que brilhantemente fez com que chegasse até hoje, sendo ajudado, obviamente, com tantos outros senadores que fazem que cheguemos até aqui. Só que esses sindicatos que eu represento hoje na Bahia, por exemplo, são profissionais que estão trabalhando todos os dias pelas boas representações de trabalhadores e de trabalhadoras em cada canto do nosso país. Sindicatos que muitas vezes não têm como custear, como viver no seu dia a dia e prestar a sua melhor representação. Por conta disso, eu gostaria, presidente, que me permitisse, eu gostaria que ficasse de pé todos os representantes de sindicatos para que vocês possam levar uma salva de palmas de toda essa plenária que está aqui agora, porque vocês fazem milagre todos os dias para defender trabalhadoras e trabalhadores do país inteiro. E foram vocês que ajudaram a trazer o PL 1731 a estar até aqui, sendo abraçado hoje pelo senador Marcelo Castro. Então, muito obrigado a todos vocês. Por favor, podem se sentar. Ao mesmo tempo, eu gostaria de poder dizer que o PL 1731 e o piso salarial que a gente precisa hoje, a gente tem que lembrar que esses profissionais, em sua maioria, são mulheres que assumem dupla, tripla jornada de trabalho. São profissionais que saem do hospital e que chegam em casa para formar uma outra jornada de trabalho, além de ter que ter outros vínculos de emprego para poder ter dignidade na sua vivência. Então, a gente pensando que majoritariamente nossas profissões é formada por mulheres, a gente precisa trazer para ela a dignidade salarial. Então, o nosso colega trouxe a questão da regionalidade, o nosso grande Silano, mas a gente tem que lembrar e bater nessa tecla, que o piso vai ajudar muito, principalmente quem é do Norte e quem é do Nordeste, porque é neles que a gente encontra hoje os menores salários pagos a profissionais tão necessários para a construção de uma saúde pública brasileira e que a gente precisa todos os dias fortalecer o nosso SUS. Então, hoje, chegamos nesse momento para fazer um momento histórico para nossas profissões, que há 55 anos está regulamentada, há 55 anos trabalha pela construção da devolução de uma saúde, da devolução da saúde, a devolução da funcionalidade de vários pacientes nos nossos estados, mas hoje, nesse momento, a gente percebe o quanto é importante a união de todas as entidades representativas. Temos hoje presentes aqui conselhos regionais que representam as profissões, Conselho Federal, sindicato, associação, todos
trabalhando em prol de uma única causa, senadora, que é a aprovação do piso salarial e da dignidade de todos os profissionais do nosso Brasil, que são aproximadamente 400 mil profissionais. Então, quando a gente fala de um impacto financeiro que esse PL vem a causar, é um impacto financeiro extremamente menor quando comparado a outros pisos salariais que aí estão. Por quê? Porque a quantidade de profissionais são muito menores, muito menor do que o corpo, por exemplo, da enfermagem. Então, o impacto financeiro é muito menor e, por conta disso, a gente tem, sim, a possibilidade da gente poder custear esse piso salarial. E quando a gente fala de dignidade, fala sobre os serviços de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, fala sobre a evolução da funcionalidade, a gente associa muito ao que está hoje muito explícito no Fantástico, né, em todos os grandes jornais, que é o avanço e aí a questão do estudo da polilaminina. Só que a gente tem que pensar que a polilaminina veio fazer milagre, mas ao mesmo tempo profissionais já fazem milagres todos os dias, diariamente, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Brasil inteiro. Só que a gente tem que lembrar que a utilização da polilaminina sem um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional adequado, sem uma assistência prestada a esse profissional, ela não vai trabalhar sozinha, ela não vai devolver a funcionalidade e o movimento que esse paciente precisa. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa aumentar a quantidade de centros de reabilitação. Centro de reabilitação sendo custeado pelo Estado, pelo município, mas a gente tem que pensar que clínicas de reabilitação devem ser abertas. Precisamos democratizar o acesso ao serviço de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais. Não podemos destinar os serviços tão importantes, que é a devolução do movimento, a devolução da funcionalidade, apenas para aquela população que tem como custear um plano de saúde ou que tem como custear de forma própria por recursos próprios. Temos que pensar também naqueles pacientes SUS dependentes que utilizam em toda a totalidade o SUS. Então, aquele paciente, hoje, com o advanço da polilaminina, por exemplo, terá de fato a qualidade assistencial que precisa ter? Precisamos discutir sobre isso. Precisamos mostrar o avanço da polilaminina, mas precisamos mostrar a necessidade da abertura de novos centros. Precisamos discutir sobre isso, mas ao mesmo tempo mostrar que a importância desse profissional precisa da mesma forma ser qualificado. Estamos hoje em hospitais, em clínicas, fazendo perícia judicial, dando aula nas universidades, trabalhando com a saúde estética. Estamos em vários lugares. A fisioterapia e a terapia ocupacional ocupa hoje o lugar que ocupa por conta do avanço e do seu debruço à ciência. Nós produzimos ciência todos os dias. E essa produção de ciência trouxe as nossas profissões aonde está e, por conta disso, também reivindicamos o mínimo, que é o piso salarial de nossas profissões. O PL 1731 é justo, é digno, é necessário e é para agora. Agradecendo aí a contribuição do Dr. Cláudio, vamos passar ao Dr. Yuri Henrique Cardoso Melo, assessor de Relações Governamentais da Comissão de Ações Políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Vossa Senhoria tem a palavra. Primeiramente, obrigado. Primeiramente, agradecer a acolhida do presidente Marcelo Castro. Vossa Excelência tem sido realmente um agente de defesa dos interesses do Conselho, das profissões aqui no Senado, com bastante paciência, com bastante atenção para ouvir todas essas demandas e ouvir, inclusive, o quão árdua tem sido a luta das profissões ao longo desses 11 anos que nós já temos de tramitação das matérias que tratam do piso salarial das categorias. A minha fala é uma fala bastante breve e me atendo àquele trabalho que a gente desempenha aqui do ponto de vista do trâmite legislativo dessas propostas. E eu acho que se tem um dizer que pode comunicar qual é a tônica dessa tramitação aqui é de uma construção de um processo legislativo responsável. E eu não falo só responsável do ponto de vista do debate ou da articulação política, mas eu acho que também muito responsável daquilo que é uma das maiores preocupações da forma de se fazer política pública em qualquer lugar, que é a preocupação da demanda social em consonância com a viabilidade financeira orçamentária de implementação.
A CAP vem fazendo um trabalho, claro, apoiada também pelos sindicatos, pelos profissionais que se espalham por todo o Brasil, com apoio de todos os regionais que compõem o sistema também, presidentes, enfim, para tanto ter essa articulação dentro do Congresso, estando aqui semanalmente. O senador com certeza sabe que a gente gasta bastante sola de sapato aqui, batendo em porta de gabinete, conversando com a assessoria, conversando com as áreas técnicas. E a partir disso, para entender qual era a melhor forma da gente construir isso. A intenção não era que fosse uma tramitação assodada, que o debate público fosse podado, não obstante o doutor Silano mencionou na fala dele de que a gente passou por um período muito complexo da pandemia e que ganhou o debate todas as profissões que atuaram na linha de frente. E, a partir disso, o poder público passou a ter uma atenção maior para a valorização. Mas, desde lá, a gente não teve uma aprovação. O debate ele vem se estendendo. Então, inclusive na esteira de outras proposições muito semelhantes que causaram preocupação ao poder público, houve uma preocupação da gente construir isso tendo o máximo de escuta de todas as entidades do poder público, tanto do executivo, quanto dos entes privados, quanto dos parlamentares que discutem essa matéria e têm uma preocupação com o tema. E para que a gente pudesse chegar a hora e tivesse essa oportunidade de dizer, como a gente tem agora, de que é um piso viável, é um projeto viável, é um projeto que não se tem dúvidas a respeito de todos os detalhes da construção dele. E eu destaco que isso é resultado de um apreço técnico, não só da mobilização e tudo, mas de discutir de forma séria e de forma técnica. E essa foi a tônica, inclusive, que o Conselho tem articulado e o fez durante a tramitação da Câmara, e não falo isso somente pela presença do deputado Duarte, mas de relatores que tivessem essa preocupação de uma construção responsável, viável, e não mais de uma vez, o próprio Duarte, em algumas conversas, falou, não, a gente não vai correr atrás de aprovar algo que daqui a pouco a gente está discutindo no STF, ou a gente está enfrentando uma resistência, uma dificuldade, o famoso ganha, mas não leva, mas de alguma coisa que realmente possa fazer a diferença na vida do profissional e daqueles trabalhadores da rede pública e privada. E foi assim que ele foi construído. E eu destaco, principalmente, esse assunto que volta a ser debatido aqui no Senado Federal, que são justamente as emendas da Câmara, para falar um pouco mais do que elas são. São basicamente as emendas que viabilizam, nesse contexto tão complexo que a gente tem do ponto de vista financeiro, essa realidade do piso no momento que ele for aprovado. São 3 pontos que são essenciais de serem compreendidos. O primeiro, de compreender qual é o impacto. Naturalmente, a decisão nas casas ela passa muito pela seara política, mas por meio do RIC 3126, a gente teve um retorno do Ministério da Saúde a respeito da análise de impacto em 2023, que seria de aproximadamente 648 milhões. Ao tempo da discussão do piso da enfermagem, que não falo com demérito, é uma conquista e somos favoráveis à valorização de todas as profissões da área da saúde, educação, enfim, mas se falava no impacto de 22,5 bilhões. Isso seria o equivalente a uma porcentagem bem inferior a 5% do que seria o impacto do piso da enfermagem e que foi viabilizado. Além disso, havia uma preocupação muito grande de quais as repercussões isso poderia ter entre os entes federados. A CAP teve a oportunidade, inclusive, de se reunir com a Frente Nacional dos Prefeitos para pacificar essa questão e demonstrar que não existiria nenhum impacto para os estados e municípios, uma vez que o repasse seria feito por um fundo mantido pela União, para os estados e municípios. Não obstante, inclusive na aprovação do Senado Federal, quem verifica a página de tramitação do PL 1731, vê muitas moções de apoio de prefeituras ao projeto, que querem ver essa valorização dos profissionais, principalmente nas regiões interioranas, onde tem maior carência de atendimento e onde esse profissional, quando não tendo uma compensação financeira pelo seu trabalho, vai para os grandes centros, vai para outros estados e tem uma manutenção desse ciclo vicioso, ruim, de não ter uma capacidade, uma rede de atendimento para atender principalmente a população mais vulnerável. Então, esses 3 elementos vêm para cá para análise do Senado, somente esses 3, para avaliar se o projeto será aprovado da forma como a Câmara dos Deputados construiu.
Uma coisa importante ser ressaltada é que nas duas últimas comissões o projeto ele foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. A gente fez questão de levar, senador, inclusive essa informação sobre a questão financeira, porque naturalmente o senhor é um dos parlamentares que tem essa preocupação do ponto de vista técnico. A gente tentou comunicar bastante aos parlamentares que não tivesse essa preocupação porque tinha tido essa construção. Então, até parlamentares que normalmente têm resistência a matérias de piso salarial, ressaltaram de que, verificando-se que é viável, nenhum parlamentar em sã consciência vai ser contrário à valorização de uma categoria. Então, mostrando-se que era viável, seriam pela aprovação, e essa aprovação também passa por um diálogo muito grande que tem sido mantido aqui no Senado com a liderança do governo, para que a gente tenha condições de, mais uma vez, escutando todos os entes interessados e que poderiam ser afetados, fazer a melhor construção possível. E agora chega esse momento que a gente aguarda o despacho do projeto pela mesa diretora do Senado, pela Secretaria-Geral da Mesa, para que essa matéria possa novamente ser debatida, para que essas emendas possam ser debatidas, para que o poder público possa vir se manifestar, mas para isso tudo a gente precisa que o projeto esteja nas comissões, esteja em condições dos senadores apreciarem essa matéria, do governo colocar isso dentro dos projetos mais próximos de serem deliberados na sua agenda, se posicionar propriamente dito, e o que a gente quer é a possibilidade de continuar esse debate. Para isso a gente pede o apoio de todos os senadores, de todos os parlamentares, os deputados também, que continuam nos acompanhando aqui no Senado, fazendo interlocução com a base do governo, com a oposição. Essa aprovação também de forma unânime demonstra que é uma matéria suprapartidária, não é de interesse de esquerda ou de direita, mas de interesse do Brasil, do cidadão. Afinal, o trabalho do Conselho, o trabalho do Parlamento tem como ente final aquele que recebe o resultado de todas as políticas públicas, que é o cidadão. E a gente acha que é muito importante, que é o momento de fato discutir. Passamos 11 anos discutindo essa matéria, amadurecendo essa matéria, e a gente se aproxima de um desfecho muito positivo, que a gente sabe que aquele Senado que nos respondeu em 2021, com certeza, vai nos responder agora, e fazemos esse apelo também à presidência do Senado para que permita essa deliberação aqui, uma vez que a gente já tem um cenário bem otimista e as comissões anseiam por poder deliberar essa matéria. Agradeço a atenção do senador, agradeço a atenção de todos. Agradecendo a contribuição do seu Yuri, tem dois que pediram aqui para falar. O Anderson Coelho, que é da Crefito 4 de Minas Gerais. Então, quero passar a palavra a Vossa Senhoria. Depois tem o Rodrigo Amorim, que é fisioterapeuta e secretário de Cultura do importantíssimo estado da República chamado Piauí. Por coincidência, o meu estado. Então, com a palavra, o senhor Anderson Coelho. Boa tarde, senador, demais colegas que compõem o dispositivo e aqueles que acompanham a Assembleia. Eu já me senti contemplado na fala, né, dos que me precederam, mas para reforçar, né, a importância, acho que o piso salarial ele é tão importante para a categoria quanto para a sociedade, para a assistência à saúde da população. É importantíssimo que o parlamento entenda que não é uma luta corporativa, mas é uma luta por qualidade assistencial. Isso impacta diretamente na assistência que chega à sociedade. É preciso a gente entender que o modelo biomédico ele está ultrapassado, que a gente precisa incluir terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas no início da linha de cuidado, né, uma saúde baseada em valor, centrada no paciente. Este modelo ele tem que vir para a rede SUS, para os serviços. Já está demonstrado, né, esse projeto não pode ficar mais uma legislatura sem aprovação, uma vez que ele já está em deságio do que acontece na maior parte do país. Então, a gente já identificou de onde vem o fundo, a gente já identificou a necessidade de atualização. Então, ele já superou todos os vícios que eventualmente poderiam ser suscitados. Não há porquê, e inclusive nem se é necessário ou não. Esse projeto já foi aprovado no Senado, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O que está em jogo é apenas se o Senado vai acolher as alterações da Câmara ou se vai resgatar o texto original que saiu do Senado
Então, assim, não tem porquê o presidente dessa casa, né, o senador Davi Alcolumbre, sentar em cima desta pauta que nos é tão cara, né, e que vá beneficiar tanta categoria quanto a população. É importante que a gente entenda que o piso salarial ele é só um começo de uma luta por remuneração. A gente está aí com projetos de lei tramitando para alteração de questões ligadas ao fluxo da saúde suplementar. A gente tem uma luta gigante com a remuneração na assistência domiciliar, nas empresas de home care. A gente tem um diálogo constante com essa casa, essa luta não começou agora, a gente tem tido uma luta permanente aqui nos bastidores do Congresso Nacional para fazer isso virar lei, porque muitos estados não têm, por acordo de dissídio coletivo, um piso salarial, então a gente precisa disso por lei, isso em que pese a gente ter Norte, Nordeste e região central, que na maior parte das vezes não tem este valor sendo praticado, a gente sabe que em muitos estados, em muitos municípios, pela verticalização de serviços, pelos planos de cargo e salário, isso vai beneficiar. O impacto na rede pública é muito pequeno, uma vez que a maior parte, né, dos serviços públicos já remuneram o piso, mas daria uma segurança, inclusive para novos concursos, e a demonstração da importância. A fisioterapia e a terapia ocupacional, ela nasceu e sempre se mostrou muito importante nas grandes crises sanitárias de importância internacional, nas grandes competições, e ela não pode ter só o reconhecimento social, essa valoração na precificação, na remuneração, ela é importante para um profissional que, como já foi dito, está sempre se mantendo estudando, se atualizando, acompanhando as evoluções científicas, até para que ele tenha condições de continuar se capacitando, continuar se preparando para atender as necessidades de saúde da população. Esse piso ele torna-se necessário. Então, que fique muito claro que esta luta nossa não é uma luta corporativista. Agradecer o senhor por, né, desde quando estava com o orçamento na mão, nos ajudou a apontar de onde vinha esse fundo, mas também pedir e clamar pelos senadores para que, principalmente no acordo de líderes, façam com que esse projeto seja em comum, seja consensual. Não estamos tratando mais se aprovamos ou não o piso, mas simplesmente qual texto esta casa vai adotar para que ele siga para a sanção presidencial, para que a gente não tenha mais uma legislatura sendo findada sem aprovação desse projeto. Obrigado aí pela oportunidade. Agradecendo o seu Anderson, eu vou chamar aqui o Rodrigo Amorim, que é o último. Em seguida ele fala. Fica separado. Então, com a palavra, o senhor Rodrigo Amorim, fisioterapeuta e secretário de Cultura do Estado do Piauí. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, fraco é esse. Primeiro, agradecer quando eu soube que ia ter essa audiência, e quando era com o meu senador, eu falei, não, vou ter que ir lá para prestigiar esse senador que sempre abraçou a causa da fisioterapia e da terapia ocupacional. Me sinto bastante contemplado aqui com as falas que me antecederam, não vou me prolongar, mas na verdade eu venho trazer uma experiência exitosa aqui, o nosso querido Silano, que tem feito um trabalho aí à frente do COFITO, né? O Glaucio aqui, que eu admiro bastante o trabalho que vem fazendo, e os demais colegas aqui, presidentes, como a Letícia, o Ângelo, que é lá do Piauí também, né? A Letícia lá do sindicato. Então o Piauí está aqui em peso, senador. Então a gente vai, do jeito que você está nos ajudando também, nós vamos lhe ajudar e lhe abraçar forte lá no Piauí. Eu já sou Marcelo Castro, então imagina agora, mas brincando, realmente, senador, a gente tem um trabalho muito forte lá no Piauí. Graças a Deus, em 2019, assim que eu fui presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a gente teve essa lei no estado do Piauí, que foi aprovada e sancionada pela Regina Souza, na época então governadora, e de lá para cá, senador, aumentou o número de fisioterapeutas contratados com carteira assinada, com férias, que nós não tínhamos. Tinha colegas que desistiam de trabalhar porque o salário era R$ 1.500 naquela época com as ajudas. Hoje, né, com as insalubridades, etc. Hoje a gente já perpassa os R$ 4.000, né, porque tem insalubridade, né, tem outras conquistas que a categoria teve lá no estado do Piauí através do piso salarial. Então, o seu estado, meu senador, já é um estado exemplo para o Brasil, tem um piso salarial, tenta trazer mais dignidade para os profissionais. Temos uma lei estadual que também
trouxe mais dignidade para os repousos dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nos hospitais. Lá em São Raimundo Nonato hoje já é uma realidade, senador, lá na nossa cidade lá de São Raimundo Nonato, eu sou de São João do Piauí. Lá hoje o fisioterapeuta no hospital está com a carteira assinada. Você sabe que eu sou de São Raimundo Nonato. Eu sei. eu moro do seu lado ali, de São João do Piauí. Então, assim, lá em São Raimundo Nonato, por exemplo, o hospital acabou de assinar as carteiras dos fisioterapeutas lá, então todos estão recebendo o piso estadual. E a nossa diferença lá, se esse piso for aprovado, é em torno de R$300. Então a gente está bem próximo já do piso nacional a nível estadual. Mas a gente deseja que essa luta não fique só no Piauí, a gente quer que chegue também em outros estados e no Brasil, porque realmente é uma profissão que, apesar de ter 400 mil, né, e lá no Piauí nós somos mais de 5 mil profissionais, tem carência, porque os profissionais se formam, se dedicam, pagam cursos bastante caros, mas depois eles desistem porque realmente não tem condições da gente ter uma manutenção de vida, a gente ter a possibilidade de comprar um carro e etc. E aí a gente fez uma pesquisa lá no Piauí, 60% dos fisioterapeutas que antes, lá em 2019, 63% moravam com os pais, porque trabalhavam, ganhavam pouco, mas não tinham condição de ter sua casa, seu carro e etc. Esse número já está mudando, graças a Deus, já somos menos de 40%, mas é um número ainda muito alto, né? Então a gente deseja ter nossa liberdade econômica, mas da forma como está sendo feita e como vinha acontecendo, a gente achava que isso poderia estar bem distante, mas graças a Deus está mudando. E hoje, né, por conta da fisioterapia e da terapia ocupacional, né, você sabe, nosso hino lá diz, né, o Piauí não foge à luta, por isso eu estou hoje aqui, mesmo o secretário de Cultura lá do nosso governador Rafael Fonteles, a gente está aqui para apoiar essa classe tão importante que eu não posso deixar as raízes jamais e minha essência, onde eu cresci e onde eu tive a oportunidade de ter visibilidade como presidente do CREFIT 14. Desejar a todos os colegas sucesso, ao Ângelo, nosso presidente do CREFIT 14, a Letícia, nossa presidente do sindicato, ao Sandroval, nosso presidente do COFITO, e que a gente tenha aí, seja próspero essas conquistas. E sei que o senhor está junto com a gente, nos abraçando em todos os momentos, e pode contar comigo também. Parabenizar aí o Rodrigo pela palavra fácil e elevando o nome do nosso estado do Piauí, que trata bem aos fisioterapeutas, servindo, como ele disse, servindo de exemplo para outros estados. Quero comunicar aqui a presença do deputado Márcio Gerri, do nosso vizinho querido estado do Maranhão, que nos honra muito a sua presença, Márcio. E vou passar a palavra ao deputado Duarte Júnior, que foi o relator da matéria na Câmara. Vossa Excelência, tem a palavra. Presidente, senador Marcelo, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Confesso que nessa semana que antecede os últimos dias aí de janela partidária, tem sido semanas intensas, semanas onde o sistema persegue aqueles que lutam a cada dia por um Brasil justo, por um Maranhão de mais oportunidades. E não sei se é o sistema nervoso, a febre também tem me perseguido aqui. E tão somente, não, é febre não se passa assim não, Márcio. Não sei. Mas eu quero dizer a vocês que o fato de eu estar aqui é mais uma vez a demonstração de amor, carinho e respeito por essas duas profissões, a profissão de fisioterapia e terapia ocupacional. Eu digo, senhor presidente, que eu fico, ao tempo em que fico feliz com essa mobilização, com essa organização, com o crescimento da organização desse movimento, em ver cada um de vocês dos 4 cantos desse país, na frente desse Congresso Nacional, se mobilizando, pressionando. Eu fico preocupado de ver o esforço de cada um dos painelistas aqui, tentando convencer o parlamento, tentando convencer o Senado de que tem dinheiro, de que tem estudo técnico, de que tem fundamento para aprovar esse piso. E que a todo instante quer se justificar aquilo que é óbvio, de que o piso da fisioterapia e da terapia ocupacional,
ele é bem menos custoso do que todos os outros pisos que já foram aprovados e que hoje geram resultados na prática. Eu lamento muito, senhor presidente, se aquilo que aqui eu vou falar vai incomodar alguém que, infelizmente, aqui não está mais de vista. Eu espero que incomode, que isso gere alguma ação, uma ação positiva, porque de omissão a gente não aguenta mais. Porque eu estou cansado de estar nesse parlamento onde eu vejo que, infelizmente, quando as coisas são para o mal, são para machucar, são para destruir, são para perturbar, elas andam. Vejam como aqui nessa casa foi aprovado rapidamente, andou rapidamente a PEC da blindagem. Um projeto de emenda à Constituição que visava proteger políticos bandidos, políticos corruptos, estupradores, assediadores, propineiros, safados, políticos que cometiam mais variados crimes. Nesta casa que ele está falando aí... É a Câmara Federal, vou chegar lá. Aqui no Senado nós derrotamos, viu? Amém. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu trago aqui a esperança nessa segunda casa. É a mesma esperança que quando lá na Câmara foi aprovado, contra o meu voto, essa PEC da blindagem, e aqui o Senado fez justiça e derrubou essa PEC da sem-vergonhice, é que eu espero que agora, mais uma vez, o Senado não faça vergonha. Que o Senado faça justiça, que o Senado não engavete, até porque vai ter uma renovação, talvez, de 2/3 dos senadores. Daqui a poucos meses, daqui a poucas semanas, nós vamos ter eleição. E o povo brasileiro vai ter oportunidade de escolher 2 dos seus 3 senadores. E agora é hora de vossas excelências, o povo, perceberem que quem manda é vossa excelência, o povo. A sua excelência, o povo. Não é o senador quem manda. Quem decide quem está aqui, quem decide quem tem o poder da caneta, é o povo. Artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. O poder emana do povo. Não é vocês que tem que estar aqui pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendido. É o senador, a senadora que tem que pedir, pelo amor de Deus, para que vocês possam dar a eles 1 minuto da atenção, para que eles possam ter o poder de cuidar das pessoas, de servir às pessoas, o interesse público. Infelizmente, a gente às vezes pensa que falta dinheiro. Não falta, falta é vergonha da cara e vontade de agir. Porque dinheiro sobra com a corrupção do Banco Master, com a fraude do INSS, que a gente está investigando lá na CPMI do INSS. Agora, por que quando é para pagar o piso do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, a gente vê todo esse esforço, toda essa preocupação para tentar mostrar os fundamentos que estão claros para todos nós? Será que é preciso que algum senador aqui tenha algum filho com deficiência para que ele possa ter que fazer a fisioterapia, a terapia ocupacional com seu filho, para que ele possa ver o quão isso é importante? Será que o seu filho tem que ter algum problema respiratório? Será que o seu filho tem que estar internado com alguma crise respiratória para que ele possa ver a importância de um fisioterapeuta? Será que tem que ter algum idoso na família sofrendo de AVC para ver a importância de um fisioterapeuta? Será que vai ser preciso relembrar um dos maiores traumas da humanidade, que foi o período da Covid, para ver a importância que tem os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais? Meus amigos, eu não vou aqui dedicar mais tempo para lembrar a todos vocês a importância que tem esses profissionais. A gente não está falando de milhões e milhões de reais como aqueles que foram desviados pelo Banco Master. Eu não estou falando aqui de milhões e milhões de reais que foram retirados da conta dos aposentados brasileiros através da fraude do INSS. Eu estou falando aqui de um piso que é o básico, que é o mínimo existencial para que um fisioterapeuta, para que um terapeuta ocupacional não tenha que fazer 2, 3, 4, 5, 10 plantões e deixe de viver com a sua família, deixe de viver com dignidade,
para ter que ter o mínimo para poder pagar as suas contas. Fazer 10 plantões, ter 3, 4, 5 vínculos, viver tal qual o pai do Cris, aquele personagem, não é porque quer ficar milionário, não é. É porque ter um plantão não dá para fechar a conta no final do mês, senador. É por isso que eu venho da Câmara Federal, aqui no Senado Federal, para pedir aos nossos senadores como relator, com muito orgulho, relatou na Comissão de Constituição e Justiça, relatou na Comissão de Finanças e Tributação, onde este projeto foi aprovado por 2 vezes por unanimidade, porque tem fundamento técnico, jurídico, científico e também orçamentário, para que Vossas Excelências não percam mais tempo, para que Vossas Excelências, antes da eleição, possam aprovar esse projeto. Agora, se não aprovar, que vocês possam fazer tal qual se faz em um programa de televisão que passa há mais de 20 anos. Coloquem no paredão e eliminem desse Senado esses senadores, pouca vergonha, que não aprovam o piso do fisioterapeuta ocupacional. Por fim, senhor presidente, aqui eu quero elencar de forma muito didática, para concluir, 5 pontos. 5 pontos, não por acaso, torcendo para o Brasil ser hexacampeão. Mas 5 pontos, lembrando do pentacampeonato aqui. Primeiro, menor impacto fiscal. O piso da fisioterapia e terapia ocupacional, ele tem o menor impacto fiscal. Pouco mais de 600 milhões de reais por ano para pagar o piso para a categoria. Segundo, há um estudo formal de impacto orçamentário. Ninguém aqui fez algo no improviso. Aqui ninguém fez algo no achismo. Aqui tem estudo técnico, científico, que demonstra que há um impacto orçamentário justificado. Terceiro, fonte de custeio definida. Ou seja, o projeto foi ajustado respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Quarto, ninguém aqui está jogando problema para os estados e para os municípios. Aqui o governo federal, ele prevê uma assistência orçamentária e financeira da União para os estados e municípios. Ninguém está fazendo aqui as coisas jogando a conta para outro pagar, não. O próprio governo federal, a própria União, custeia o piso para os estados e municípios. Quinto e último ponto, um projeto antigo, debatido há mais de 10 anos, ou seja, já teve inúmeras revisões, já teve inúmeras atualizações e foi, como eu disse, aprovado por unanimidade por este relator aqui, relatado na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Por isso, senhor presidente, aqui o que está em jogo não é mais o se, mas sim quando esse piso vai ser aprovado. Meu muito obrigado. Vou passar a palavra ao nobre deputado Márcio Gerri, também do glorioso estado do Maranhão. Senador Marcelo Castro, com muita alegria que compareço a esta audiência e o faço a convite do nosso querido companheiro vereador Arão Neto, lá do Maranhão, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas do Estado, aqui conosco. Humberto de Campos, que é uma das cidades mais bonitas do Maranhão, a cidade dele, um dos portais de entrada dos Lençóis Maranhenses. E da Letícia Padilha, que é do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, também do Maranhão. A primeira vez, eu cheguei a esta casa, a Câmara dos Deputados, como secretário parlamentar, senador Marcelo Castro, em 2003, faz tempo. E de lá para cá, passadas essas décadas, sempre que a gente vê aqui uma categoria lutando com insistência, dialogando, persistindo, ao fim e ao cabo, colhe vitórias. E vocês estão agora, dada essa mobilização, a essa luta, a capacidade de dialogar, de expor os pontos de vista, estão realmente próximos de uma vitória muito importante que está agora aqui no Senado. E este é o caminho de dialogar, o caminho de expor a pertinência desta aprovação, de expor a possibilidade de incorporação pelo Estado brasileiro, pelos diversos entes, pelos 3 entes federados da nossa União,
dessa conquista importante para o aprimoramento da política pública de saúde no Brasil. Eu faço uma referência também ao fato de que acompanho muito como presidente da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento do SUS. E a gente sabe que vocês, enquanto profissionais, são integrantes essenciais para o fortalecimento, para o aprimoramento, para a resolutividade permanente desse sistema de saúde, que é um dos mais importantes, não só do Brasil, é um dos mais importantes do planeta Terra, do mundo. Portanto, é sempre importante fazer esta referência também ao aprimoramento que vocês oportunizam, garantem para o SUS. E, por fim, vim mais uma vez reiterar aqui o meu apoio nesse diálogo fraternal com os nossos senadores, para que a gente possa aqui, agora, já concluir esse processo legislativo e nós já chegarmos brevemente, quem sabe neste semestre agora, para que haja essa garantia fundamental de valorização profissional, de aprimoramento da atuação de vocês e de aprimoramento da política pública de saúde no Brasil. Contem com o nosso apoio e ficamos à disposição para participar nesse diálogo que vocês farão com os senadores aqui no Senado Federal. E lembro que a categoria que em 2003 mais percorria, senador Marcelo Castro, aqui os corredores, eu sempre gosto de lembrar isso, eram os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. E de tanto lutarem, foram as categorias que mais conquistas tiveram de reconhecimento da valorização profissional. Vocês estão prestes, próximos também a erguer essa grande conquista. Eu tenho certeza que vocês conseguirão e podem contar com o nosso apoio, com nossa participação aqui no diálogo com o Senado. Muito obrigado. Vou passar a palavra à nossa senadora Roberta Acioli, do estado de Roraima. Bom dia a todos. Que satisfação estar aqui nessa audiência pública, mais do que justa, que é a valorização dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do meu colega, senador Marcelo Castro, todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que aqui estão nessa luta, nessa batalha. A valorização do piso, como eu já falei, é uma causa mais do que justa, né? Vocês exercem uma função primordial na saúde, né? De reabilitação, na melhora da qualidade de vida da população. Aproveito o momento para cumprimentar também o meu colega, o Dr. Wagner, do estado de Roraima, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Quero dizer que eu estou muito feliz porque esta pauta está viva, né? É uma pauta legítima e é mais do que merecedora. E merece, sim, ter prioridade no Senado Federal. Infelizmente, eu só tenho um voto, mas vocês podem ter certeza do meu compromisso e ratifico a minha causa junto a vocês na aprovação desse projeto. Vocês podem contar com a senadora Roberta Acioli. Eu não tenho dúvidas que só quem sabe da importância da qualidade da assistência prestada por vocês é de quem um dia já precisou, né? Então, contem comigo, né? Contem com o meu apoio, tenho certeza com o nosso colega, senador Marcelo Castro, vamos lá, né, junto com o nosso presidente, fazer com que essa pauta, né, com que esse projeto seja colocado em pauta. E é isso. Eu admiro, né, todos vocês que aqui estão e conte sempre conosco, com o nosso apoio. Meu muito obrigada. Tem mais duas pessoas que pediram para falar. Então, eu vou abrir essa sessão e vocês vão entender por que eu estou abrindo essa sessão. Porque os dois que estão pedindo são do estado do Piauí. Não podia negar. É o Pedro, coincidentemente, é o Pedro Henrique Oliveira, que é representante estudantil de fisioterapia do estado do Piauí. Pedro, você tem a palavra, pode falar daí mesmo da...
Pois não. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar aqui o ilustríssimo senador Marcelo Castro, que inclusive meu conterrâneo também. Eu gostaria também de cumprimentar todos os membros da mesa, todos os representantes de sindicato, dos conselhos, e é um momento ímpar esse momento que nós estamos aqui. Tivemos a oportunidade de estar aqui em Brasília e poder comunicar aqui nossas demandas aqui à Vossa Excelência. Então, primeiramente, eu gostaria de relatar que os fisioterapeutas, os estudantes de fisioterapia são pessoas que têm sangue no olho, eles se dedicam mesmo. Na minha universidade mesmo, na Universidade Estadual do Piauí, eu atualmente no 8º período, eu posso presenciar ali muitos estudantes que se dedicam, que estão à frente de projetos de extensão muito ambiciosos, com tribunais de justiça, com secretarias de Estado, assim como também em projetos de pesquisa, buscando protocolos, novas intervenções que possam ser combinadas e levar o melhor da fisioterapia para o estado do Piauí e todo o Brasil. Dessa forma, quero prestar aqui o meu agradecimento também ao Dr. Ângelo Vasconcelos, que é o presidente do CREFIT 14, a doutora Letícia Evangelista, que é presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, o Dr. Rodrigo Amorim, que foi presidente do CREFIT 14, e eu gostaria de falar aqui sobre a formação continuada. Então, esses estudantes de fisioterapia, que muitas vezes contam com receio de não terem o seu valor agregado lá na frente, que às vezes se formam sem saber como é que vão sustentar as suas famílias, como é que vão poder alugar uma casa, comprar uma casa, como o Dr. Rodrigo falou. Então, essa é uma realidade que ainda acontece especialmente no Norte e Nordeste, que não tem um piso regulamentado. Dessa forma, isso prejudica até mesmo na graduação, que eles não conseguem ter recursos financeiros suficientes para se capacitar, para dar entrada no mestrado, para poder se manter no mestrado, doutorado, e assim compromete a qualidade do serviço. Então, aqui, gostaria de finalizar minha fala reiterando o nosso agradecimento por estar aqui. A CREFIT 14 Estudante, eu como presidente do CREFIT 14 Estudante, eu agradeço a oportunidade e digo que esse momento é importantíssimo. Que o nome do Piauí seja levado sempre adiante, principalmente nessa causa da fisioterapia e terapia ocupacional. Muito obrigado. Muito bem, meu conterrâneo de estado e de cidade. E vou passar a palavra para o último inscrito aqui, que é a Ana Carolina Machado, representante também estudantil de terapia ocupacional do estado do Piauí. Boa tarde. Senhor presidente Marcelo Castro, conterrâneo, não é de Piripiri, mas tem parente em Piripiri. Sou Ana Carolina, acadêmica de terapia ocupacional, como o senhor bem falou, né? Estou aqui representando a todos os acadêmicos de terapia ocupacional de todo o Brasil. Estudante que, mesmo antes da nossa formação completa, a gente já vivencia de perto essa realidade, né? Que vem cuidando da reabilitação, dessa luta. A gente ainda tem um pequeno número de profissionais no mercado de trabalho, então já tem esse pouco de dificuldade. Mulheres que têm que estar no mercado de trabalho, dentro de casa, com o mercado invisível, trabalhando mais de uma vez, vários trabalhos ao mesmo tempo para poder ter uma remuneração digna, né? Então, a gente já vê isso de perto e a gente está aqui como estudantes para defender a PL, né, 1731 de 2021, que propõe essa instituição do piso salarial nacional, né? Não só em um local e nem em outro, mas nacional, de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né? Mais do que uma pauta corporativa, como já foi dito aqui mais de uma vez, trata-se de uma questão de justiça, né? Social, valorização profissional e a garantia de qualidade de atendimento à população brasileira, que é a que mais carece dos serviços, né? A terapia ocupacional é uma profissão essencial nas políticas públicas, né? Atuamos diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidades, com deficiência, como a nossa senadora falou, geralmente só quem precisa que vai poder entender como é, mas a gente não quer chegar que todos precisem dos atendimentos da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? Então, a gente lida com diversos grupos e dentre outros grupos, o nosso trabalho ele promove a autonomia, né, a inclusão social e a participação.
que são esses pilares fundamentais de uma sociedade democrática e equitativa, né? E a aprovação do piso salarial nacional, ele representa esse avanço, né, de reconhecer o valor técnico, científico e humano dessas profissões. Trata-se de fortalecer tanto o SUS como o SUAS e demais outras políticas sociais, políticas públicas, dependendo diretamente do trabalho dessas duas categorias, né? Investir nos profissionais de terapia ocupacional e fisioterapia é investir nessa reabilitação, da inclusão da produtividade, da dignidade da população brasileira. É garantir que pessoas possam voltar às suas atividades, exercer a sua cidadania e viver com qualidade e dignidade, tá? Então, senhores senadores que vão estar vendo todo esse movimento que nós estamos aqui hoje fazendo historicamente, né? Que a gente pede essa sensibilidade, esse compromisso, essa responsabilidade histórica, porque o futuro da saúde, das políticas sociais, ela passa pela valorização de quem cuida dela, né? Nós, acadêmicos, somos o futuro dessas profissões e a gente quer um futuro que seja possível exercer nossa vocação com dignidade, reconhecimento e uma condição justa de trabalho, né? E a aprovação da PL 1731, ela é um passo fundamental nessa direção. Para finalizar minha fala, eu não poderia deixar de agradecer ao senador Marcelo Castro, como eu falei, meu conterrâneo, né, pelo apoio que ele vem dando desde o início a essa causa, né? E como ele falou no início da fala dele, não era para ele estar presidindo aqui hoje, e ele veio, né, tá aqui, eu sou dele para estar aqui nos prestigiando, né, de tamanha relevância. Então, muito obrigada, senador, e eu gostaria que o senhor recebesse das mãos da nossa presidente da Sinfito do Piauí, doutora Letícia Evangelista, a nossa camisa da nossa mobilização, tá? Apoiando a nossa causa. E é isso, muito obrigada. Aqui do lado aqui. Bem, chegando aqui ao... Esse é o programa de Sinfito que a gente utilizou em 2021. Bem... Pois é. Bom, eu queria aqui já finalizando aqui essa audiência pública, eu queria fazer aqui um relato aqui rápido de como eu encaro essa causa à semelhança de outras causas que nós ajudamos aqui no Senado Federal. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho é de sempre estar preocupado em encontrar uma maneira de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que, em última instância, é essa a missão mais nobre que pode ter um político. Então, a educação, todos nós sabemos que é o fundamental de uma nação, é uma boa educação. Todos os países ricos do mundo é porque tiveram uma boa educação. É a base, a maneira mais eficaz de uma pessoa ascender socialmente é através da educação. E quando eu fui presidente da Comissão de Educação aqui do Senado, nós fizemos um trabalho muito forte e conseguimos aprovar o novo Fundeb. Isso, minha gente, representa que a União contribuía com 11% e agora está contribuindo com 23%. Praticamente nós mais do que dobramos os recursos da União para a educação. Hoje você pode falar com qualquer prefeito do Brasil que ele vai dizer que os recursos da educação são suficientes, salvo alguma outra exceção que é da regra. Então, o Brasil hoje é um dos países, eu não estou dizendo que investe bem, mas um dos países que mais investem
proporcionalmente ao seu PIB em educação do mundo inteiro. E eu tenho muito orgulho de, como presidente da Comissão de Educação do Senado, ter feito esta luta e uma luta que foi vitoriosa. Segundo, foi falado aqui pelo deputado Márcio Gerri sobre os ACS e os ACS, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. É um dos pilares mais importantes da saúde pública do Brasil, porque eles fazem um trabalho educativo, preventivo e de orientação de como as pessoas devem se comportar. Então, uma ação bem feita por eles, além dos agentes de combate às endemias, são fundamentais para que um país tenha uma boa saúde. Então, quando eu fui ministro da Saúde, eu melhorei o salário deles e todas as conquistas que eles tiveram aqui na Câmara e no Senado. Quando eu estava na Câmara, eu era um dos enfrentantes e aqui no Senado também. Outra categoria foi a enfermagem, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem. Foi outra luta que nós travamos aqui. Eu fui relator, estive à frente de todas as causas, também fomos vitoriosos. E agora essa luta que nós estamos aqui dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A exemplo do que nós fomos vitoriosos em todas essas lutas, eu não tenho a menor dúvida que nós seremos também vitoriosos nessa luta dessa categoria tão importante. A Covid pegou a humanidade de surpresa. Foi um trauma imenso, que ninguém esperava que um vírus desse pudesse trazer um transtorno tão grande, tão grave, uma pandemia dessa daí que pegou todos os países do mundo. Eu fiquei chocado e horrorizado quando eu vi a Itália, um dos países mais desenvolvidos do mundo, o sistema, não é, de enterrar as pessoas, como é que chama? Sepultamento? Funerário normal da Itália não deu conta. Foi preciso o exército entrar para poder enterrar as pessoas que estavam morrendo umas por cima dos outros pela Covid. Né? E isso trouxe esse trauma todo. O Brasil não soube lidar bem porque não obedeceu à ciência como deveria ter obedecido. Mas essa pandemia que houve nos trouxe uma lição, que foi mostrar para a sociedade a importância do SUS, a importância da enfermagem e a importância dos fisioterapeutas. Eu acho que em nenhum momento ficou tão evidente o trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês, quanto no caso aqui dessa pandemia da Covid. Infelizmente, mas serviu para trazer essa visibilidade para vocês. O nosso colega aqui, o Acioli, falou muito aqui na polilaminina. O Glaucio, quer dizer, o Glaucio. Eu peço a vocês que vão com calma, porque toda vez que aparece uma esperança nova, a gente se enche de esperança, e esse desejo da gente, eu sou psiquiatra, de que as coisas aconteçam, faz às vezes a gente julgar uma coisa erradamente pelo desejo, pelos afetos que a gente tem. Eu cito isso porque o estudo que foi publicado já foi feito umas observações que tinham uns erros importantes. Então é preciso que se faça mais estudos para se saber mesmo se essa polilaminina vai ser uma coisa promissora, importante, que seria uma coisa extraordinária. Digo isso já com experiência de médico de muitos anos. Quando eu era ministro da Saúde, vocês devem se lembrar que teve aquela onda da pílula do câncer. Se lembram? Que você tomava uma pílula e curava todo o câncer do mundo, não é? Que era fosfoetanolamina, né? E eu recebi comissões aqui do Senado, comissões da Câmara, para provar que era uma salvação, deu em nada. Então,
Não estou dizendo que a polilaminina vai dar em nada, só estou pedindo prudência, tem que ser feitos os estudos, tem que ser estudos de caráter internacional, tem que ter os controles, todo medicamento que vai colocado na praça, ele tem que sofrer as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Primeiro, é você aplicar esse medicamento em pequenos animais, normalmente camundongos. Segundo, em grandes animais, primatas, que são nossos primos. Se serve para o macaco, muito provavelmente, é quase de certeza que vai servir para o homem também, porque a nossa diferença é o cérebro só, né? O resto tudo é igual. Nós somos primos, né? Então, estamos no mesmo ramo evolutivo. Depois, você faz num número muito pequeno de pessoas para ver se tem algum efeito colateral. Porque ela pode ajudar por um lado e atrapalhar pelo outro. Depois você faz num grupo maior e depois você faz a nível internacional para depois você lançar no mercado. E depois de lançar no mercado, você ainda tem um controle para poder saber se pode apresentar algum transtorno. Então, só prudência, vamos com calma e vamos torcer para que essa polilaminina seja realmente uma coisa importante, porque será uma revolução fantástica na medicina, você regenerar os nervos que estão cortados, né, que estão seccionados, e a pessoa voltar a se locomover. Quase por último, relembrar aqui o autor dessa proposta. Essa proposta do piso salarial dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nasceu aqui no Senado. O autor foi o senador Ângelo Coronel, da Bahia. E aqui teve 2 relatores, um da CAS, da Comissão de Assuntos Sociais, que é a nossa comissão, e outro da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, que é para saber o impacto econômico dessa matéria. Eu fui o relator aqui na CAS e o Romário, do Rio de Janeiro, foi o relator na CAI. Foi para a Câmara fez modificações, o relator foi o deputado Duarte Júnior, e voltou agora com alterações. Então, o que é que nós precisamos fazer? Ou nós aprovamos as alterações que a Câmara fez, ou nós aprovamos o projeto como saiu daqui. De um jeito ou de outro, o que é que nós precisamos? É botar isso para andar. Então, vamos fazer gestões junto ao nosso presidente, Davi Alcolumbre, para que ele distribua a matéria. Que certamente terá que passar novamente pela Comissão de Assuntos, de Assuntos Sociais, que é a nossa casa aqui, que aí, como eu sou o presidente, eu que designo o relator, eu vou me autodesignar o relator ou vou... Ou irei designar como relatora a nossa senadora Roberta Cioli, que está nos prestigiando, que está aqui o tempo todo nos prestigiando. Então, dito tudo isso, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.